A paz do Senhor para os meus queridos e amados irmãos. Eu saldo a todos com a santa gloriosa paz do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, eu vou deixar aqui uma mensagem da palavra do Senhor, né? É uma mensagem e uma passagem muito conhecida, né? Os irmãos já conhecem essa passagem que fala sobre a rainha Esther, né? Aí aqui eu fiz um estudo, né, baseado aqui na história da rainha Esther, né, fazendo assim algumas reflexões, né, sobre ela, né, que a passagem de Esther é um livro uma história muito longa, né, para a gente poder estudar sobre ela e para a gente postar no canal é muita coisa, né? Aí temos que fazer um resumo um resumo sobre esse livro, né? Diz assim, meus queridos, aí eu botei aqui, né? Quem foi Esther na Bíblia Sagrada, né? O livro de Esther, ele traz para nós um ensinamento de sabedoria, né? E foi um livro escrito, meus queridos, por Edra, no ano 470, é um período de 470 a 476 anos, né? O período que foi lançado esse livro de Esther, antes de Cristo, né? Essa cidade, né, era um território da Índia, na Etiópia, né? Pelos que pertencia às três nações de Israel, né? Na na prenúncia do palácio de Susá, né? Com o rei Assuero e o seu povo, ela pertencia aos judeus, ela era uma judaica, né? Que pertencia ao povo do judeu e os povos dos hebreus, né? A origem de Esther. Então Esther representava, na passagem bíblica, uma intercessora, né? Uma intercessora devocional pelo seu povo, uma mulher exemplar, sábia. Esther foi usada por Deus, né, para salvar aquele povo com sua sabedoria, com coragem diante daquele rei, né, que o rei Assuero. Então ela disse: Mardoqueu vai juntar todos os judeus em Suzã, que não coma e nem beba por 3 dias, jejuar e e as minhas moças também jejuaria também. Mardoqueu fez tudo conforme o que tinha ordenado. Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça, né, aos olhos do rei. Portanto, para Esther, como um centro de ouro, ele se apresentou a Esther com um centro de ouro que tinha nas suas mãos. Esther chegou perto do centro, então o rei disse para a rainha: a tua petição, até a metade do meu rei, eu te daria. Então a petição de Esther, ela levou, né, levou graça aos olhos do rei, né? E ela fala aqui, né, a minha intercessão é um requerimento eu acharei a graça nos olhos do rei. Então, os meus queridos e amados irmãos, o livro de Esther, né, é um livro de sabedoria e ensinamento, né, para nós nos dias atuais de hoje, né? Precisamos ter ensinamento, né, da palavra, né? Precisamos praticar a palavra, né, para receber de Deus a sabedoria. Então Esther, ela foi uma mulher, né, usada por Deus para salvar aquele povo, né, aquele povo dela, né?
nós sabemos a história de Esther, né, meus queridos, que ela substituiu, né, a rainha Vastê, né, naquela, naquela festa, né, que o rei estava preparando, né, ela preparou outra festa e não participou da festa do rei Assuero, né, foi quando ele fez esse concurso, né, das mulheres, para escolher uma para substituir a rainha, né? E nesse processo, né, Esté se apresentou, né? E achou graça aos olhos do rei. Então, meus queridos e amados, essa passagem de Esté, elas traz para nós, né, um conhecimento muito importante dos dias atuais de hoje. Nós, as mulheres, precisamos participar, né, e desses ensinamentos. E nós sabemos, né, meu irmão, que, meus queridos amados irmãos, essa intercessão de Esther, né, esse jejum que ela fez para jejuar sobre todo aquele povo, né, intercessora, nós precisamos também fazer, né, fazer nosso jejum pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos esposos, né, pelos esposos, né. Então, meus queridos, precisamos, né, usar essas formas que Esté usou para salvar todo aquele povo, né? Ela foi uma antecessora, ela foi uma antecessora devocional, né? E falando, meus queridos amados, sobre Esté, deixar para os meus queridos e amados irmãos, né? O significado de Esté, né? O significado de Esté significa Radassa, né? No conteúdo bíblico, significa mitos ou muitos, né? Que significa estrela, ela é representada como uma flor natural, né? Então, o nome de Esté, ele é um nome muito saboroso, né? Aqui tem três significados, o nome de Esté: Radassa, misto ou muito, né? No contexto bíblico, no hebraico já diz que é estrela, né? Representada como uma flor natural. Então eu deixo essa reflexão nesta manhã para cada um de nós. Acesse o meu canal, se inscreva, compartilhe e Deus abençoe a cada um com chuvas de bênção.